Amados, precisamos superar os impasses da oração até que nós cheguemos no nível superior que Deus tem para nós. Mas por que, pastora? Só Deus nos conhece na profundidade de quem nós somos realmente e onde Deus quer nos levar. Só Ele sabe. No primeiro momento ficamos apaixonados com a possibilidade de estarmos orando em línguas, de ganharmos poder. Só que o primeiro trabalho que Deus vai fazer conosco vai ser esse trabalho de purificação, esse trabalho de mortificação. E esse trabalho, os sentimentos que surgirão e as tentativas do inimigo nos fazer parar, elas são muito reais, porque ele sabe aonde que nós poderemos chegar. Nós seremos um grande inimigo para ele. Então, muitos, mediante esses impasses, mais aquilo que o inimigo trabalha na mente, se ela ora um dia, 2, 3, aí no quarto ela perde, de repente ela não consegue, né? O inimigo arma uma armadilhazinha, ou é da própria natureza humana, essa coisa toda ela para. Aí ele já vem dizer, você não consegue, tá vendo? Aí a pessoa para, acha que não é para ela, não consegue. É uma luta muito grande. Por quê? Não é um cabelo aqui na minha boca. O batom sempre faz um cabelinho agarrar na boca. Então nós precisamos estar preparados. É como se fosse um platô espiritual. Em todo crescimento e aprendizado existem platôs. Agora o cabelo tá na boca. Meu Deus do céu, eu tirei. Muitos impasses. O diabo tentará tudo para poder tirar de nós, nos tirar desse tipo de oração. Podem ter certeza. E ainda que ele não consiga de primeira mão, ele vai continuar tentando. Não se iludam. Ele vai tentar, tá? Dia após dia, durante o meu primeiro ano de ministério, eu passei uma certa quantidade de tempo orando em línguas. Eu era teimoso demais para desistir, mesmo quando cada célula do meu corpo urrava em existência. É isso aí, urra mesmo. Tenho que admitir que foi complicado entender, porque era tão difícil ser perseverante com algo que deveria me edificar. Mas desde aquela época entendi a razão pela qual muitas pessoas começam a orar em línguas com tanto fervor e acabam se desencorajando e desistindo. O legalismo e a condenação não vêm de Deus. E nós viemos de uma cultura legalista, né? De regras, olha, você tem, né, que orar, né? Muitas pessoas veem a oração como algo que precisam fazer para evitar a condenação e não como um momento abençoado de relacionamento com o Pai, que traz mudanças eternas, tá? As pessoas procuram mudanças espetaculares, externas, né? Na obra que o Espírito Santo pode fazer, e ele faz. Só que primeiro é o trabalho interior, é aquilo que não é visto. E nós precisamos gostar de estar, não fazer aquilo tão somente por obrigação. Só que até que haja a mortificação, que haja a purificação, nós passaremos por esses momentos de luta, de perseverança, de não ver nada acontecendo, mesmo porque Deus está nos preparando. E o barro não fala pro oleiro, aperta aqui, alisa ali. Não, o oleiro está trabalhando. Quando a pessoa finalmente se compromete logo cedo a orar por 1 hora, ela se parece muito com um militante marchando para a guerra. Ela tem aquela expressão em seus olhos que diz, por Deus, que ninguém tente me parar. Mas basta que ela perca 1 ou 2 dias de oração para que o diabo diga, parabéns, você estragou tudo. Olha, hein? Foi o que aconteceu com ele no primeiro ano de oração em línguas, tá? Ele parou de orar, tá? Por que o diabo é capaz de nos colocar debaixo desse tipo de condenação? Porque no fundo da nossa mente estamos sempre convencidos de que é o nosso esforço físico de preencher um certo cubículo de espaço em certo local por uma certa hora que agrada a Deus. Não é assim. Mas Deus não conta pontos com base no número de dias que você orou em línguas no mês passado. Ele está interessado nas mudanças que acontecem em sua vida. Por exemplo, às vezes eu não quero orar aqui no meu quarto pela manhã, fazer do mesmo jeito, tá? Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, né? Eu tenho uma dinâmica de oração, de fazer o meu devocional, mas tem dias que eu quero sair daqui e eu quero ir lá para a beirada do
lá, e eu quero orar lá. E eu deixo a Bíblia para ler depois. Ou então me aparece um devocional que um amigo manda, uma canção. E as coisas não saem do mesmo jeito todos os dias. E eu não tenho que me condenar por causa disso. Porque o Espírito Santo em nós, ele é livre. E ele nos dá liberdade para tal também. É um relacionamento. Não é uma coisa metódica, obrigatória, daquele mesmo jeito. Não. A disciplina e a determinação são ingredientes essenciais em uma vida com Deus. Mas você estará se enganando se achar que seu relacionamento com Deus está baseado no fato de você ter orado ontem ou não. Deus não critica ou condena você tirando a sua unção porque não orou 2 dias. Ele se agrada do seu relacionamento com Ele. Ele quer entrar em novos lugares de mudança junto com você, aumentando a unção em sua vida em cada nível. Aprendi que Deus se relaciona conosco de acordo com as mudanças que acontecem em nossas vidas através da oração. Quanto maior a mudança, maior o relacionamento que podemos ter com Ele. Ele não está interessado em legalismos do tipo: passei 1 hora em oração. A oração não é uma tarefa, mas um tempo precioso de transformação em relacionamentos. Já houve dias de eu ficar a manhã toda e não querer sair, louvando, adorando, escrevendo. Eu adoro, eu tenho meus cadernos, só que na minha frente, sem brincadeira, tem 4 cadernos, se não tiver 5, que eu escrevo, eu falo com Deus, sabe? Eu tenho maneiras variadas de orar. E eu sei que Ele está comigo. E às vezes, sabe, aparece uma emergência, eu digo: Senhor, essa emergência será a minha oração do dia. Sabe? E ali eu continuo naquela coisa ali orando. Sabe? É orar, não é igual a tomada, liga e desliga. Não. O tempo todo eu tô conectada com Deus. Mas há de se ter uma certa maturidade para entender isso, um certo esclarecimento, para a gente não se cobrar e não se culpar, não se amordaçar, achando que, então eu não estou orando, então eu não estou fazendo. Não, não é por aí. Para que você e eu apreciemos todas as bênçãos maravilhosas que Deus preparou para nós, devemos nos apaixonar pela oração. Mas nós não podemos fazer isso até que entendamos que Deus não está enjoado de nós por todas as vezes bem intencionadas que começamos a orar e paramos no meio do caminho. Quando eu era um cristão iniciante, saber que deveria orar não era o suficiente, nem tampouco era ouvir os pregadores me dizerem que a oração era a minha obrigação. Sentir-me envergonhado e condenado pela minha falta de oração não era o suficiente. Somente quando entendi a natureza de Deus e me apaixonei pela oração é que persuadi a mim mesmo a orar em línguas para edificação pessoal. Então deixe-me ajudá-la a entender o que levará a suportar aquele ponto onde muitas pessoas falham na oração em sua caminhada espiritual com Deus, para que Ele possa restritamente derramar suas bênçãos sobre você. Que você se apaixone pela oração, não porque seja seu dever legal, nem porque você viverá debaixo da condenação se não orar, mas porque é o caminho que conduz aos momentos especiais de relacionamento compartilhados com seu Pai Celestial, que mudarão sua vida para sempre. Esses momentos em que nós nos derramamos diante dele. Às vezes ficamos em silêncio, né? Hoje mesmo eu fiz isso, eu fiquei em silêncio, querendo que ele me falasse algo, né? Aí eu ouvi lá dentro de mim assim: levanta daí, vai fazer o que tem que ser feito. Aí fui orando, né? Fiz o que tinha que ser feito. E aí as coisas foram, né, fluindo, eu fui orando, eu fui... Sabe, nós temos uma vida dinâmica, hormonal, que interfere nisso também. Que não podemos deixar de levar isso em conta. Ele fala que muitos amigos dele caíram nessa armadilha, né? Entravam de cabeça em horas de oração todos os dias, mas após alguns meses de oração eles encontravam impasse.
Em vez de Deus operar milagres nas circunstâncias que os rodeavam, livrando-os das dívidas, curando seus físicos e assim por diante, parecia que acontecia o oposto. Muitos deles entravam em crises e sua emoção ia à loucura. Alguns deles passavam por crises emocionais de desespero. Outros demonstravam um lado bem estranho de sua personalidade. Consequentemente, muitas destas mesmas pessoas falam mal da oração em línguas. Ainda outros desprezam a importância das línguas ao começarem a pregar e começam a pregar contra elas. Note, quando o processo de edificação começa a iluminar os feitos da carne que estão escondidos na escuridão, ele ilumina não somente aquelas coisas de que você quer se livrar, mas as coisas que você não quer. E o que está vindo à tona é o que está lá plantado, que você nem se dá conta, que virá à tona, porque a oração trará. O Espírito Santo removerá estes bloqueios espirituais da escuridão e os colocará à mostra, e você poderá ver mais claramente com o que você está lidando. É neste momento que as suas emoções podem algumas vezes ir à loucura. À medida que a luz da edificação brilha mais e mais, o Espírito Santo começa a descobrir alguns dos bloqueios mais difíceis de lidar, como a falta de perdão e egoísmo. Nós começamos a ter um encontro conosco mesmos, profundo, e de repente, eu estou dizendo isso porque eu já cheguei nesse ponto, da gente falar assim, ué, então eu não sou bem isso que eu estou pensando que eu sou, não é bem assim que as coisas funcionam. Um impasse que eu lidei durante o meu crescimento espiritual foi um dos maiores impasses. Mas eu vou deixar para contar no outro vídeo, que já está vai para 12 minutos, tá bom? Deus, mais uma vez em nome de Jesus, oro, juntamente com o teu Espírito, para que tudo isso não seja, como eu sempre digo, tão somente uma aula, mas que seja um renovo, uma transformação radical nas vidas das pessoas que estão ali diligentemente estudando, buscando algo mais do Senhor, oh Deus, que elas sejam abençoadas, que todo impedimento, toda barreira caia em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Se inscreva, compartilhe. E se não for inscrito no canal, se inscreva e toque lá no sininho. E curta, é claro. Porque se não curtir, o algoritmo não reconhece. E muito obrigada.